Receber com muito gosto aqui o Dilson Alves e a Keller Alves e recebê-los com um grande abraço, com um forte abraço. Se eu pudesse estar pertinho de vocês aí, eu os abraçaria. Sejam muito bem-vindos, Dilson e Keller. Obrigado por nos receber aqui da Canção Nova. Aliás, eu sei que vocês já receberam a Canção Nova há tanto tempo aí no coração de vocês, na vida de vocês, mas obrigado por nos receber hoje aí na casa de vocês. Sejam bem-vindos. Posso ouvi-los? Oi, boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado por participar desse programa lindo e obrigado aí pela Canção Nova, né? Que é uma grande obra do Senhor na nossa vida. Eu já estou vendo vocês dois aqui também no canal do YouTube e repito para vocês, eu gostaria muito de abraçá-los agora nesse instante e sobretudo para também ter essa mesma graça de força sobrenatural que vocês estão tendo nesta hora. E quando eu mencionei que vocês há muito tempo já acolheram a Canção Nova no coração de vocês, é verdade, não é? Me diga uma coisa, o que vocês sabem da Canção Nova? O que já aconteceu na vida de vocês com a Canção Nova? Uma boa tarde a todos. Gratidão pela oportunidade, pelo carinho, pelas orações. Nós começamos o nosso relacionamento com a Canção Nova muito antes de nos casarmos, né? Nós nos casamos em 1999, mas nós já conhecíamos há um tempo, já escutávamos as palestras, assistíamos o Padre Jonas Abib, o Padre Léo, nós acompanhávamos com muito carinho também, e outras programações. Então, desde essa época, né, nós já mantínhamos esse relacionamento com a TV Canção Nova. E muitos outros programas, né, como o professor Felipe Aquino, o Márcio Mendes, enfim, é até difícil descrever tudo que, né, os Terços da Misericórdia. Então, já vem a Canção Nova, vem nos preparando e nos ajudando na nossa fé e na nossa intimidade com Deus já há bastante tempo. Solteiros, quando ela estudava em Londrina, né, fazia o curso de música, eu passeava para Londrina e teve um rincão, né, do padre, você lembra disso? Lembro. Padre Jonas, né, Nelsinho, teve um rincão no estádio de Londrina. E junto também aconteceu um evento lá com Fórmula Truck também, eu lembro alguma coisa relacionada a isso, né? Mas eu lembro muito bem do que aconteceu lá, do Padre Jonas. Primeira vez vimos ele ao vivo nesse dia aí no estádio de Londres, no estádio do Café. E isso nós solteiros, né? Então dali a gente já tinha o conhecimento e sabia já o que é a Canção Nova, né? A proposta da Canção Nova na vida da família. Boa lembrança essa sua, viu, Dilson? A Canção Nova já teve uma casa de missão aí em Londrina, administrou a Rádio Alvorada aí de Londrina, hoje da Arquidiocese, teve um rincão aí também em Londrina, muitos encontros foram realizados aí, as pessoas, e muitas vocações da Canção Nova vieram a partir também dessa missão aí de Londrina. Que bom poder saber também disto tudo. Mas eu quero agora perguntar a vocês uma outra coisa. Essa semana de vocês, ela tem sido uma semana muito dura. O que vocês podem dizer dessa semana que começou de forma tão trágica, tão dolorosa? O que vocês podem, quando vocês olham para o começo dessa semana até hoje, o que vocês falam? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que desde o ocorrido, por mais dor que a gente venha sentindo, por mais doloroso o processo, nós fizemos o propósito de não manter o foco na tragédia em si, né? E sim de manter o foco na gratidão a Deus pela vida da nossa filha, pela vida do Luanzinho, que era um menino muito doce, muito querido também, e nas obras que eles realizaram em vida, e na oportunidade que tivemos de conviver com eles. Então, esse foi um propósito nosso, inclusive de família, né? Toda a nossa família está vivendo esse processo dessa forma, porque é isso que nos aproxima de Deus, é isso que nos faz ter mais fé, e é isso que nos tira não nos deixa olhar para o mal como um mal, mas tirar um bem de todo esse mal, né? A gente tem se encantado, quando eu falo a gente, o país inteirinho, e eu imagino que pessoas fora do Brasil têm se encantado com o que têm escutado falar, sobretudo da filha de vocês, a Caroline. A gente sabe que ela também atraiu o Luan para Deus, mas conta pra gente, por favor, quem era a Caroline, a filha de vocês, que tem encantado o mundo inteiro.
A Caroline era uma menina muito especial, muito doce, uma menina assim, singela, modesta na forma de vestir, que foi evoluindo na sua fé a cada dia, desde muito criança. Ela, quando criança, ela era muito espontânea, muito sorridente, sempre foi muito sorridente, né? E ela, sim, adquiriu um amor por Santa Teresinha, porque os meus filhos, os nossos 3 filhos, eles são participantes do grupo Ilume, aqui de Cambé, um grupo de oração muito especial na vida deles, e desde então, e é na Capela Santa Teresinha aqui de Cambé, né, que acontecem os encontros dominicais. E então, a partir disso tudo, a Caroline só vem crescendo, amadurecendo na fé a cada dia, e sendo exemplo para nós, mostrando para nós os caminhos, a importância da confissão, a importância da Eucaristia, a importância de ser fiel a Deus, né? E de viver essa intimidade com Deus, de manter esse relacionamento com Deus. Então, para nós, ela é uma menina. É difícil para a gente, porque a gente vai sentir muita falta dela, ela é muito doce, essa casa parece que fica um buraco e aos poucos vai sendo preenchido pelo amor de Deus na nossa vida. Mas, resumindo, a história da Caroline, ela era uma menina que gostava muito de estar presente em todos os eventos da igreja, ela era vicentina, ela participava também de retiros, fez o Perseverança para se tornar serva do grupo de oração, ela sempre esteve presente servindo com os kids, as crianças no grupo de oração, tinha um dom com crianças, as crianças amavam ela. Então, e no dia a dia aqui na nossa casa, nós víamos ela em oração com o namorado pelo telefone, antes de dormir. Eles se encontravam, fazia cruz na testa, né? E há 1 ano eles estavam namorando e assim, nesse testemunho mesmo de luta pela santidade, de luta para viver um namoro santo e casto. Então, quer falar um pouco? Não, eu lembrei falou 1 ano de namoro, né? Foi completado, foi dia 13 de maio. 13 de maio, né? Dia de Nossa Senhora de Fátima. Ela vinha já com o Luan paquerando, né? Escolhendo, conversando, orando, fazendo novena, né? Rezando e tal. E ao longo do tempo ela falou assim, ela tinha até avisado, falou assim, pai, eu escolhi esse dia, né? Para vir pedir, né? O Luan vai vir pedir a gente namoro. Eu falei, tudo bem, filha, pode vir, né? A gente já estava mais ou menos acompanhando, já estava já aceitando, né? Assim, falou assim, mas será a pessoa certa, né? Pensando em relação a isso, né? E ela veio, eles vieram, né? Os casalzinhos vieram e pediu em namoro nesse dia. E recentemente fez 1 ano. Ela fez até um jantar, luz de vela, né? Até difícil, engraçado. Acho que a gente nunca falou isso. Fez mesmo, né? Eles não registraram, acho que não registraram isso em rede social. Não sei, mas eles fizeram, decorou com as fotos deles, apagaram a luz, ela tem uma luz. Tinha a vela, ela encomendou da internet um catiçal, né? Catiçalzinho. Tem a catiçal aí, ela colocou as velinhas. E fez um almoço de vela, era muito romântico eles, né? Era bem interessante, a gente acompanhava. E ela tinha o sonho com ele de casar, ter filho, ele trabalhar, né? Os sonhos deles que foram interrompidos, né? Mas a recordação assim é muito linda. E recentemente, né? Ontem recebeu ela tinha encomendado um coração com pétalas que tinha dado, né? E esse enfeite, né, eternizou, né? Para eternizar o ramalhete de flores que ela ganhou, né, do namorado. Pegou as pétalas. E eles escolheram uma frase de Santa Teresinha sobre o amor, para estar registrando nesse presente. Alguém comentou que antes de dormir, eles se falavam no telefone e rezavam juntos ao telefone, é isso? Isso mesmo. Toda noite eles faziam uma chamada de vídeo ou mesmo uma chamada telefônica. Eu entrava no quarto e dizia, filha, tá tarde, tá na hora de dormir, você tem que acordar amanhã cedo. Ela, calma mãe, eu tô rezando com o Luan. Então eles fizeram novena dos namorados, eles fizeram um encontro recentemente, um encontro de namorados, inclusive promovido pelo grupo de oração Ilume, né?
Então, para nós é motivo de muito orgulho, sabe? Saber que a nossa filha ela era uma serva de Deus. Você me disse que ela era vicentina, uma vicentina jovem. Quais trabalhos os vicentinos jovens fazem aí que ela fazia junto? Ela participava semanalmente de uma reunião que era de organização, uma conferência. Nossa Aparecida. Isso. Só de jovens. Só de jovens. Inclusive tem vários amigos, né, dela que fazem parte dessa conferência também. E semanalmente ela tinha ali o momento de levar as doações. Ela ia juntamente com o Luan, meu esposo, que levava de carro. Eles organizavam as doações, separavam as cestas e eles visitavam algumas famílias necessitadas e levavam essas doações. Então esse trabalho era um trabalho de caridade mesmo, que ela realizava paralelo a tudo que ela fazia nos finais de semana dentro da igreja. Eu tenho aqui uma porção de perguntas para fazer a vocês ainda, mas nós temos atualmente o presidente mundial dos vicentinos é brasileiro, é o Renato Lima. E eu pedi a ele que fizesse uma gravação para vocês, para que vocês pudessem ouvir também. E escute o relato do presidente mundial da Sociedade São Vicente de Paulo, o Renato Lima, por favor. Sim. Se vocês não estiverem prontos, ok? Meu amigo Ronaldo e todos os ouvintes da nossa querida Canção Nova, eu, confrade Renato Lima, estava em Roma no dia do trágico ocorrido. E todos nós paramos as nossas atividades, nós rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, fizemos 1 minuto de silêncio e imediatamente redigimos uma nota e publicamos no site do nosso Conselho Geral Internacional. A mesma nota, inclusive, foi reproduzida em vários países e também no site aqui do Conselho Nacional do Brasil, decretando 7 dias de luto pela morte trágica da Caroline e do Luan. Eu sou confrade vicentino, ingressei na Conferência Vicentina aos 15 anos de idade, e os meninos tinham aí 16, 17 anos de idade. Então eu realmente me identifico muito no trabalho que os dois realizavam. Ficamos muito tristes com esse crime horrendo, mas sabemos que a alma dos dois, essas almas estão no céu com nosso Senhor Jesus Cristo, porque eram meninos incríveis, maravilhosos, praticantes da fé, pessoas de bem que faziam a caridade, e eu tenho certeza absoluta que estão agora ao lado dos nossos 7 fundadores que fundaram a nossa sociedade, lá no céu, na Conferência Vicentina Celestial, que nós chamamos de Conferência São Pedro. Eles saíram da Conferência Virgem Maria aqui na Terra e entraram na Conferência São Pedro lá no paraíso. Um grande beijo, um grande abraço, o meu conforto a todas as 2 famílias, tanto a família da Caroline quanto a família do Luan. Keller e Dilson, vocês perceberam a dimensão já que está chegando esta bela fama de santidade? Isso não é dizer demais. Da filha de vocês e do Luan? Para nós é uma alegria, assim, sabe, escutar tudo isso e ter consciência assim, da proporção, da dimensão, quero dizer, né, que teve essa situação toda. A gente sabe que não foi da forma como nós esperávamos, né, a gente tinha um sonho, sim, de realizar. Dilson mesmo sempre, meu esposo, sempre dizia, falava, eu gostaria de fazer algo significativo pelas pessoas, né, era um sonho dele. E a nossa filha tinha esse mesmo propósito, mas a gente falava, nossa, mas né, como? Só nunca imaginávamos que iria dessa forma. Mas ter essa consciência do alcance que está tendo toda essa situação da nossa filha e tudo que aconteceu, e do Luanzinho também, né? Nos traz paz para o coração e faz com que a gente tenha a certeza de que o sangue dela não foi derramado em vão, que o sangue dela teve um propósito que é levar almas para Deus, né? Como dizia Padre Jonas, como dizia Padre Léo e outros
queridos da Canção Nova que também pregam essa mesma verdade. Nós estamos aqui nessa vida de passagem e a nossa meta é o céu. Então, se através do sangue da nossa filha, do sangue do Luanzinho, nós estamos tendo essa oportunidade e essa graça, isso para nós é motivo de alegria, apesar de toda a dor e de todo o sofrimento que a gente está passando nesse momento. Agora, eu preciso perguntar uma outra coisa para vocês. Ninguém se torna assim se não tiver um bom ambiente em casa que favoreça. Como vocês vivem aí, e eu quero ao mesmo tempo parabenizá-los por isso. Como vivem vocês aí? Me fale um pouquinho dos outros 2 filhos também. Sim, nós somos uma família muito espontâneos, uma família alegre, uma família que se junta no café da manhã para dar risada, para falar piada, se divertir também. Uma família comum, como qualquer outra. Trabalhamos, pagamos nossas contas, né? Tudo normal. Vamos ao cinema, né? É isso, vamos ao cinema. Keller, você é professora de escola especial, não é? Da APAE, não é? Isso, faz 15 anos que eu trabalho na APAE aqui de Cambé. Sou professora de arte e atendo hoje, atualmente, 10 turmas da escola. E você, Dilson? Eu trabalho com tecnologia, trabalho numa empresa de transporte em Londrina, né, de Londrina, e atualmente trabalho em home office, né, desde a pandemia, né, vim para home office e continuo em home office, né. Trabalho mesmo assim, fico aqui mais presente, né, um trabalho mais tranquilo, né, mais presente aqui em casa. Eu atrapalhei, mas continuem, por favor. Então, mas falando dos nossos outros 2 filhos, nós temos então o Daniel com 21 anos. O Daniel, ele sempre foi também muito participativo, ativo na igreja. A mais velha também, a Kesselyn, tem 23 anos. Ambos têm um histórico de participação ativa. Quando criança, nós nunca deixamos de levá-los à igreja, desde bebezinhos, né? Era uma dificuldade, porque a diferença de idade era pequena, mas a gente nunca faltou à missa por conta dessa dificuldade, né? Sempre estivemos presentes, levando eles e conduzindo. Até que um dia, a nossa menina mais velha descobriu o grupo de oração Ilume, foi convidada a participar, e logo veio o nosso filho também, fez a experiência de oração, e a Caroline, né? Então, os 3 foram tomando esse caminho, esse rumo, a gente plantou a sementinha. Nós sempre procuramos manter uma relação com Deus, claro que a gente sempre tem muito a melhorar, né? E a Carol nos ensinou muito isso, que nós temos que buscar cada vez mais, ser mais próximos e íntimos de Jesus, da Eucaristia principalmente. Mas nós sempre fomos uma família que lutamos para manter esse clima de busca de Deus, de oração, né? Isso já vem também dos meus pais, que sempre também procurou me encaminhar. E a gente tentou dar, assim, continuidade, né, a essa missão dentro da nossa família. Ser uma família comum, mas uma família que busca a Deus em primeiro lugar. Eu perguntei isso porque na pergunta anterior eu disse, a Carol com esta bela fama de santidade, que está atravessando todos os confins, ela veio de uma família comum. A diferença é que é uma família que busca a Deus. É isso, né? Sim, com certeza. A luta pela santidade, a luta para viver os valores que estão hoje sendo tão invertidos, né? E as pessoas têm uma noção muito errada do que é o amor. O amor se tornou um sentimento superficial, algo muito, sabe, muito relativista. Então nós temos que entender que amar é principalmente imitar a Cristo, né? É o sacrifício, é a doação, é o amor a Cristo em primeiro plano. Porque nosso objetivo aqui é a salvação. Então, essa santidade que a gente luta para viver, né? Nós não somos santos, mas a gente luta o dia a dia para um dia, quem sabe, né? Porque todos que entram no céu, eles se tornam santos, né? Então, a gente tem esse sonho, é um sonho nosso de família, que todos os nossos familiares se convertam, que a nossa família se converta a cada dia para se tornar mais íntimo, mais próximo dessa realidade de salvação. A gente tem também aqui o relato de uma amiga da Caroline, a Yasmin Gouveia. Eu peguei parte desse relato e vou propor que as pessoas escutem também, por favor. Eu passei grande parte da minha adolescência com a Carol, assim, muitos anos. E ela sempre foi uma garota doce, de um coração assim enorme.
e sempre levando a presença de Deus nos lugares. Ela sempre expressava muito bem o que ela amava, que era a família dela, a religião dela, estar com as pessoas por quem ela preza. E ela nunca, assim, deu um problema. Ela era a pessoa mais pura que eu já conheci na minha vida. E o Luan foi o primeiro namorado dela. E eles eram, assim, um casal maravilhoso, um casal puro, um casal inocente, que realmente você via Jesus ali, você via uma coisa com um propósito muito maior do que a gente vê hoje em dia. Nós já estamos de volta na sequência do nosso Tarde Especial de hoje. Hoje está estupendo, está extraordinário. Eu digo com toda certeza, é uma visita do céu aqui na Terra, este nosso programa de hoje. Assim, se todos os dias a gente já tem uma graça especial, imagine hoje poder ouvir algo sobre alguém que deixa este mundo, mas deixa este mundo com uma grande riqueza, uma grande herança. Eu vou aqui vou pedir a Kelly que está ouvindo agora e o Dilson, que são os pais da Caroline, eu vou tomar aqui o livro de Sabedoria, capítulo 4, versículos de 7 a 15, que diz assim: o justo, porém, ainda que morra prematuramente, encontrará descanso. A velhice venerável não é a de uma longa duração e nem se mede pelo número de anos. O bom senso equivale aos cabelos brancos. Uma vida sem mancha à idade avançada. Agradando a Deus, o justo é amado por Ele. Vivendo entre pecadores, Deus o transferiu para outro lugar. Foi arrebatado para que a malícia não lhe pervertesse a inteligência, nem o engano seduzisse sua alma. Pois o fascínio da frivolidade obscurece os valores verdadeiros, e a inconstância das paixões transtorna a mente sem malícia. Tendo alcançado em pouco tempo a perfeição, completou uma longa carreira. Sua alma era agradável ao Senhor, que por isso apressou-se em tirá-lo do meio da maldade. As pessoas veem isso e não compreendem, e não refletem em seu coração que a graça e a misericórdia são para os eleitos do Senhor, e que Ele intervém em favor dos seus santos. Que palavra é essa, hein? Extraordinária. Não é, Keller? Sim, lindo, lindo. Conforta muito o coração da gente escutar essa palavra, né? Uhum. Bom, eu gostaria de chamar aqui agora, gente, o Padre Luciano Macedo. Ele já está conosco, não é? Padre Luciano, seja muito bem-vindo, sua bênção, tudo bem? Deus abençoe. Que satisfação e alegria poder participar deste momento. O senhor agora... Por participar da Canção Nova e mais, com certeza, com o coração triste diante de tudo aquilo que aconteceu. O senhor agora está sendo também ouvido, além do Brasil, pela Keller e pelo Dilson, que estão em casa compartilhando conosco este tempo agora que eles estão vivendo, Padre Luciano. E, Keller, eu pergunto, quem tem sido o Padre Luciano para vocês aí? Padre Luciano é uma bênção para nós nesse momento, muito acolhedor, um sacerdote iluminado que está nos direcionando. Ele tem sido nos apoiado, orado por nós também, e nos ajudado não só com palavras, mas com ações, né? Pode falar um pouco também. Sim, o Padre Luciano, todo momento, né, do acontecimento, ele vem ao meu encontro, né, na casa do meu sogro, no momento difícil, ficou comigo o tempo todo, me deu apoio, né, ele me levou a lugares, né, ficou comigo, reconheceu, né, fomos na Amélia, reconheceu o corpinho da Carolzinha, da nossa filha. Ele estava lá comigo no momento do reconhecimento. Foi um momento muito difícil, muito doloroso, uma das piores coisas que eu senti na minha vida. Mas todo momento, assim, um conselho dia para ele, um conselho espiritual, um momento espiritual, sempre estava ali me apoiando, né? A gente conversou sobre como velar o corpo da Carol, né? E ele ofereceu, né? Prontamente ofereceu ao salão paroquial da Igreja Matriz como apoio, como receber, né? Os nossos familiares, a equipe
da comunidade também se mobilizou para poder fazer a comida ali para os familiares, a janta, que chegou gente de fora, que tinha muita parente em Campo Mourão, Maringá, da toda a região, vieram, né, São Paulo, Curitiba, vieram ali, né, e prontamente ali foi chamado o pessoal ali se alimentar, fizeram uma canja, e foi muito bom se sentir a presença da comunidade na nossa vida. Eu não tinha noção que podia sentir isso algum dia, que eu podia ter esse apoio dessa comunidade cambeense num momento difícil aí, né? Para momento que sabe que a gente perde o chão, perde o rumo. Então a gente teve todo o apoio dos familiares, dos amigos que a gente fez em Cambé. O padre Luciano sempre pronto para poder estar ajudando, né? Ofereceu tudo o dia, né? Da comunidade e assim estamos assim de coração agradecido por todo o apoio. Ô padre, é tão grande tudo isso e tão belo que eu também me sinto na obrigação de agradecê-lo. Mas gostaria de deixá-lo à vontade para que o senhor fale também sobre tudo isto e depois vou lhe perguntar sobre a menina Caroline. Certo. Juntamente comigo também aqui ao meu lado está o padre Pedro, até o padre que atendeu a confissão dela, está aqui comigo. E depois, se você quiser fazer alguma pergunta também para ele, gostaria, fique à vontade. Sim, gostaria. Mas, com relação ao Dilson e a Keller, primeiramente eles não falaram, mas eles são ministros da Eucaristia. A Keller, ela toca teclado nas missas e, inclusive, eu celebrei a missa na comunidade Mãe Divino Amor, do qual eles pertencem, e no sábado passado. A Carol não estava, porque ela gosta de fazer doce, gostava de fazer chocolate, né? Então ela não estava no sábado à noite. E aí na missa até eu pedi uma música para ser tocada e cantada ali, que é a do Rodrigo Ferreira, aquela que ele cantou junto também, né, com o Michel Teló, Só Temos Hoje para Amar. E a Keller tocou essa música e cantou também. Eu não imaginava que essa música ela ia tão rapidamente já ter o sentido. E com relação aí a Carol, eu acredito que também deve muito aos pais. A família que ela teve, então isso foi realmente a base, e eu quero enfatizar aqui realmente a importância da família. Né? Nós somos padres palotinos e São Vicente de Palote, ele dizia isso: se eu sou santo, é devido à minha família também. Incrível ouvir tudo isso que o senhor está falando aí. E também, padre, eu vou até pedir-lhe, antes de conversar com o padre Pedro, eu vi aqui uma nota da Arquidiocese de Londrina que saiu no Instagram, está dizendo assim: o setor juvenil da Arquidiocese de Londrina reconhece a virtuosa trajetória de vida dos jovens Caroline Verri Alves e Luan Augusto, ao mesmo tempo a santidade do namoro e a participação deles na comunidade cristã e nos sacramentos. Há poucos dias de sua morte, Caroline Alves recebeu o sacramento da reconciliação com seu pároco. O próprio pároco testemunha a compreensão dela sobre a graça recebida, que a preparou verdadeiramente para a visão beatífica. O jovem Luan Augusto recentemente recebeu o sacramento do crisma, ou seja, o Espírito Santo, para ser fortificado na sua vida interior de fé, encorajado e animado para a profissão externa da mesma, isto é, o apostolado. O padre Disseu Reis, assessor do setor juvenil, convocou uma jornada espiritual onde todos os grupos de adolescentes e jovens devem rezar o Santo Terço e a adoração ao Santíssimo Sacramento pelo descanso eterno dos jovens e o consolo de suas famílias. Vocês têm nessa comunidade de vocês aí realmente também um ambiente, né, padre, que ainda mais agora, às vésperas de Jornada Mundial da Juventude, a igreja sabe a necessidade de ter um ambiente para acolher os jovens e levá-los a uma transformação de vida,
vocês têm hoje aí também belos exemplos, né? Sim, e também nós estamos no 3º ano vocacional, a Jornada Mundial da Juventude se aproximando, o ano vocacional. Claro que todo esse processo a igreja avalia com discernimento, mas com muita esperança. Então, esses 2 jovens, né, o Luan e a Carol, então, eles aí, nesse processo de reconhecimento de santidade deles também, né, como intercessores de inspiração para a juventude da Arquidiocese de Londrina, não somente para a Arquidiocese de Londrina, mas como você disse aí, né, Brasil e para o mundo. Sim. Keller e Gilson, ver tudo isso, esses sinais também, tem sido a razão, a razão da força de vocês, perceber esses sinais todos aqui que estão sendo dados a partir da morte. É uma dor tão grande, mas esses sinais de beleza na vida da filha de vocês, parece que é tão superior à dor. É isso que tem fortalecido vocês? Sim, Ronaldo, com certeza. A gente se sente assim com o coração confortado por saber que existe essa esperança da nossa filha e do Luan serem referência para muitos jovens, para muitas famílias, para ajudar ali nesse processo de evangelização, de busca pela santidade. Isso traz um consolo para o coração que assim, não tem palavras para descrever. E a Caroline, né, nós podemos falar mais assim sobre a Caroline e o Luan com a Caroline, claro. Mas o Luan era um menino dócil, um menino que tem um histórico também familiar. Os avós praticamente educaram, né, ajudaram na educação, muito na criação dele. Ele também era um menino muito querido. Então, assim, para nós é motivo de orgulho de saber que eles estão ajudando a levar almas para Deus. A Caroline tinha valores que para ela eram inegociáveis, né? Ela, mesmo que ela tivesse que ir contra na escola, por exemplo, na escola inteira, sobre algum assunto que ela defendia, como a questão do aborto, por exemplo, ela não tinha problema quanto a isso. Ela ia sorrindo, mesmo que ela levasse algumas pancadas ali, algumas críticas, ela não se importava. Então, por tudo isso, por tudo aquilo, esses valores que a gente sempre procurou passar para ela como família, e tudo que ela defendia, isso traz com certeza consolo e paz para o nosso coração. Sim. E numa reflexão que eu estava tendo, né, de ontem para hoje, né, eu acho que a Carol nos deixou muito bem preparados, né. Eu acho que antes de morrer ela deixou, falou assim, vou deixar tudo pronto para que meus pais não sofram. E realmente nós sofremos na dor, né, da perda, mas na parte espiritual a gente está muito bem preparado. Ela deixou nós preparando, né, porque tem um legado muito assim virtuoso, né? Até a gente começou a procurar coisas dela que hoje aqui achava, nossa, achamos cada mensagem linda que ela escreveu num diário e realmente, né, isso fortifica nós cada vez mais, né? Então a Carol está fortalecendo, ela deixou nós pronto, né, para ficar fortes e transmitir tudo que ela passou na vida dela. Olha, padre, fique à vontade, padre, para conversar conosco. O que o senhor quiser. Pediria que a Keller falasse a respeito do nome Caroline, porque é com K. Isso. Me ajude aí, viu, padre? O senhor que conhece mais eles, me ajude a entrevistá-los. Obrigado. Pois não, Keller, conte aí. A Caroline, na gestação, ela, aos 8 meses, ela passou por um exame e teve ali a indicação de um problema num dos rins, que não havia se desenvolvido um dos rins. Então, ela teria que, ao nascer, passar por uma cirurgia junto a um nefrologista, e ela teria, assim, vários problemas, poderia ter vários problemas. Então, foi onde começou todo um movimento de oração, de novena, né, em torno da saúde dela e da vida dela. E foi no ano de falecimento do Papa João Paulo II, e eu acreditava muito, sempre acreditei na santidade daquele Papa, eu tinha um amor muito grande por ele, né? Ele, para mim, é um modelo de paz, de santidade.
e eu pedi a intercessão. E eu fiz esse propósito de que se ela nascesse com essa saúde, né, que o propósito nosso era colocar, né, meu amor, o nome dela de Caroline, com a letra K, inclusive, por conta do nome Carol Wojtyla. E, de fato, nós conseguimos alcançar essa graça. Quando a Caroline nasceu, ela nasceu com os rins normais, né, toda a saúde dela normal, e a gente recebeu essa graça através também de Nossa Senhora também e da intercessão de João Paulo. Isso foi um milagre, tá? Que o santo Carol não precisou, né, para a santidade dele, né? Ele já tinha outros milagres já acontecendo. Inclusive teve um em Campo Mourão, né, que a família teve lá no dia. Mas a gente tem no coração aqui, homenageou ele com o nome da Carol. Eu fico muito contente porque João Paulo II também é o meu grande amigo e santo de devoção também. Tenho um filho também com o nome em homenagem a ele, então fico muito contente. Padre, e que grupo era esse grupo que a Carol participava, o Ilume? Isso, ele é um grupo de oração, um grupo que se reúne, né, aos domingos, e é de uma comunidade Santa Terezinha, como vocês aí. Ela também era muito devota de Santa Terezinha, do Menino Jesus. E aí, diante disso, né, ali na sua espiritualidade, eles também fizeram encontros de namorados, todo ano sempre tem, com essa preocupação também, né, na formação dos jovens e com certeza aqui em nossa paróquia esse grupo de oração, o Ilume, com certeza faz a diferença, né? Então, como é importante também os nossos jovens estar aí nesse caminho. E diante disso, eu queria, como devoção de Santa Terezinha, eu queria que a Keller, ou Dilson, falasse também a respeito da atitude da filha, né? Da filha teve a Kathleen, né? Uma vez a gente se vestiu de Santa Terezinha do Menino Jesus. Eu vou deixar para ela contar. E a Kathleen tem quantos anos, Keller? A Kathleen tem 23 anos. Ok. A Kathleen, ela foi a primeira a fazer parte do Grupo Ilume, e no ano passado ela teve a oportunidade numa celebração, né, na Santa Terezinha. Ela estava com o cabelo bem comprido e eles foram preparar um teatro para apresentar, né, na missa. E então ela fez ao vivo ali o corte do cabelo, simbolizando a entrada de Santa Terezinha para o convento. Então a Kathleen fez o papel, né, e teve essa atitude. Então foi um momento de muita comoção, foi muito bonito, e que trouxe ali a vida mesmo de santidade de Santa Terezinha para que as pessoas, né, os fiéis, pudessem conhecer um pouco mais da história dela. O padre, o senhor está se revelando um ótimo entrevistador. Pode continuar, tá? Fique à vontade. Então, mas somente isso, quero falar aí a respeito da Carol, né? Sempre sorridente, bela, como a mãe mesmo disse, modesta na sua forma de vestir. Também no esporte, jogadora de vôlei, né? Queria fazer gastronomia, né? Fazer deliciosas comidas aí para as amigas, que eu estou assim, fiquei sabendo, né? Meiga, participante da comunidade, né? Como já foi dito aí, vicentina, consagrada a Nossa Senhora, muito espontânea, né? Participante da comunidade, coroinha, sua vida na Eucaristia, né? Comungando sempre a confissão, e devota Santa Terezinha, e tem uma bibliografia também dela aí, linda, né? Então, inclusive, estava lá, né, a novena para os namorados, né,
no quarto dela. Então, realmente, uma pessoa que lá na casa dela, com certeza, é onde os pais estão, no quarto dela, com certeza o odor ali é de santidade. E eu vou pedir ao senhor que já se aproxime aí do Padre Pedro, que eu gostaria de ouvir justamente isto. A vida sacramental da Caroline, não é? A busca pelos sacramentos de modo muito particular, o sacramento da reconciliação. E, enquanto isso, eu quero trazer aqui também a palavra do catequista dela, não é? Ela participava de uma catequese às quintas-feiras, e o catequista, o Bernardo, gravou para a gente também algo sobre isto. Vamos ouvi-lo. Bom, a minha experiência com esses jovens é a seguinte. O grupo Filhos do Trovão de catequese aqui na minha casa nasceu pela vontade de um dos pais desses jovens de protegê-los, né? De preveni-los contra as ameaças do mundo moderno, né? Contra cientificismo, ocultismo, materialismo, contra o relativismo, modernismo, essas correntes de pensamento que contaminam todos. Então eu comecei dando aula para 5, 6, 7 jovens. Depois hoje nós somos em 70, toda quinta-feira na minha casa. E a minha ideia justamente é essa, fortalecer jovens na fé e criá-los para a vida, para que eles possam ser gente, né? E a Carol, que faleceu no tiroteio junto com o Luan, a Kesslin, irmã dela, e o Daniel eram meus alunos nos Filhos do Trovão. E ela era uma menina altamente interessada, viva na fé, que também encontrou nesse grupo amigos para dividir a fé, se fortalecer e conviver no meio dos irmãos, porque é muito bom isso. E ela era uma menina muito interessada, sempre lia, estava em busca de novos conhecimentos, me questionava muito, inclusive tinha um hábito de defender a fé cristã durante as aulas no colégio e com os amigos, porque ela via que há pontos inegociáveis que nós não podemos abrir mão. Então, além de ser uma excelente católica, era uma belíssima defensora da fé. Sempre de um jeito doce, sorridente, mas jamais sacrificando a verdade no altar de uma tolerância. É isso. Vai deixar muitas saudades. E tão jovem assim. Keller e Dilson, a filha de vocês era madura demais para a idade que tinha? Olha, ela era uma menina diferenciada. Ela era uma menina, assim, que trazia ingenuidades, uma pureza de coração. Inclusive, a nossa filha mais velha, né, nosso menino também, tinha essa preocupação de proteger ela, porque via nela, assim, uma ingenuidade mesmo. Mas, apesar dessa ingenuidade, nos aspectos de fé, ela era uma menina muito madura, muito mais do que, inclusive, acho que todos nós aqui de casa. Ela levava realmente muito a sério, muita dedicação à busca dela, e ela tinha realmente esses princípios inegociáveis e essa forma de viver, independente do que as pessoas pensavam, não influenciava. Se as pessoas chegassem nela e falassem, olha, Caroline, você tá errada, ela falava assim, não importa o que você pensa, né? Ou ela nem falava, ela só escutava no silêncio dela, que muitas vezes ela não respondia, mas ela, no silêncio dela, ela deixava claro, é assim que eu penso, e isso para mim é inegociável. Você sabe que eu fiz essa pergunta de propósito porque toda pessoa que é cheia de Deus, e mesmo sendo criança, já tem uma maturidade admirável. Isso aconteceu inclusive com crianças santas, não é? Domingos Sávio, por exemplo, a menina Maria Goretti, que foi vítima de uma tentativa de violência e que resistiu ali com seus 11 anos. E um outro exemplo belíssimo também que a menina Maria Goretti deixou foi de, ainda nos últimos suspiros de vida, dizer para a mãe dela que perdoava o Alexandre Serenelli, que foi o rapaz que a matou, a esfaqueou com tantas facadas. E interessante, o fruto dessa santidade de vida foi que este Alessandro, 30 anos depois de pagar a pena na prisão, convertido, se torna um homem de Deus, e ele hoje tem um processo de beatificação aberto. Imagine só que coisa extraordinária, não é? E eu queria te perguntar isso para vocês também. Eu vi nesses dias relatos, Keller, de você falando que vocês perdoam o rapaz que praticou isto.
Como é que vocês lidam com tudo isso, por favor? Como eu falei, Ronaldo, a gente evitou o foco na tragédia. Em momento nenhum eu pensei nesse rapaz como o assassino da minha filha, da nossa filha. Eu olhei para ele desde o primeiro momento com um olhar realmente procurando o olhar de Cristo, para entender que ele não teve talvez a mesma oportunidade que a Caroline teve. É muito doloroso para nós não ter a Carol aqui, mas a gente não consegue sentir raiva dele, a gente não consegue ter ódio no coração e ao contrário, a gente alimenta realmente um sentimento de perdão, porque nós nos colocamos no lugar da mãe desse rapaz também, né, da família dele, o quanto essa família está sofrendo. Nós estamos sofrendo, mas nós temos uma graça grandiosa recebida por meio desse sofrimento. E a família dele, com certeza, está passando um processo doloroso e muitas vezes até uma perseguição. A gente pede, assim, sabe, até esse alcance que está tendo a nossa fala, está sendo muito importante para as pessoas entenderem que a gente pede que as pessoas não tomem partido disso, com ódio, com violência, sabe, até às vezes, muitas vezes realizando ameaças à família. É muito importante que as pessoas, nós que somos os pais da Caroline, os pais do Luan também, né, a família do Luan pensa da mesma forma. Nós estamos lidando com isso com misericórdia, então, por favor, que isso realmente não tome proporção de ódio e de violência, não se cura ódio com ódio e não se justifica uma violência cometendo um ato de violência. Então, é isso que nós estamos, é essa postura que nós decidimos ter desde o início de tudo isso. E Dilson, e que vigília foi aquela linda com aquelas imagens aí que eu vi de outra noite? Uma multidão enorme, estava na frente da casa de vocês ou da escola? Onde era? Estava frente na casa da escola, do colégio, né? Esse aí foi organizado pela nossa comunidade, Mãe Divino Amor, por onde a gente participa, junto com o pessoal do colégio, né? Pelo que eu vi aí, mas tem a comunidade de Cambé também se juntou aí para realizar esse momento de paz, né? De um ponto, né, que daqui para frente vai ser diferente. E foi essa proposta, né, o diretor teve lá da escola, nos abraçamos lá, dando o nosso apoio a ele, à escola, ao colégio, né, Helena Colodi, e um momento assim de muita bênção, né, porque nós falamos do perdão também, nós falamos o que nós estávamos sentindo em relação ao assassino, nós falamos sobre o que realmente é o problema de tudo isso que está acontecendo, que é falta de amor, né, o rapaz, ele estava num momento de escuridão, e que isso que está faltando mesmo nos nossos colégios, nos nossos jovens, é a falta de amor, porque o assassino realmente no momento ele não deve, né, ele perdeu o amor em algum momento da vida dele e por isso que ele foi usado, né, para cometer esse tipo de crime. E foi um momento muito lindo, sim. Eu acho que esse momento refletiu aí a dimensão também que chegou a esse momento, foi muito longe, né? O drone, né? O Vinícius, que é da comunidade nossa, a família dele também é da comunidade, fizeram um evento muito lindo, um evento muito que realmente refletiu também um resultado muito lindo no Brasil e no mundo. O Padre Pedro é quem está conosco agora ou ainda é o Padre Luciano? Tá, eu vou passar para ele, está aqui do meu ladinho, escutando tudo. Ah, então tá bom. Vamos lá conversar um pouco com o Padre Pedro. São 5 da tarde, 35 minutos. Daqui a pouco eu preciso dar uma paradinha para o intervalo. Vou pedir a vocês que continuem aí, por favor, tá? Se não for pedir muito a vocês, não é? Padre Pedro, sua bênção, boa tarde. Deus te abençoe, boa tarde. E é importante muito o que o senhor vai nos falar agora, padre, porque foi o senhor que atendeu a última confissão da Carol, não é? Ô Deus, ô Keller, você está aqui do nosso lado, você é da nossa cidade. Obrigada. Tenho certeza que a Carol não tinha divisão, ela tinha uma unidade. Tudo que ela aprendia aqui, aprendia dos pais, aprendia também de todos aqueles que tinham uma fé. Não é mesmo, Deus? A gente sabe, a Carol. Olha,
para chegar aqui na frente, onde nós moramos aqui, nesse centro dos Vicentinos, e sair dali de manhã. É um amor de gente. Tenho certeza que cada semana, porque ela falava assim, Padre Pedro, tem padre que é para confessar 2 vezes por ano, de mês em mês, na sexta-feira santa, ou na primeira sexta-feira do mês. Eu estava vindo de 15 em 15 dias, olha, ela vinha de 15 em 15 dias. Ela falou, posso vir de semana em semana? Você não vai achar ruim? Ô, minha filha, pode vir. Pode vir. E sábado estava aqui. Entrou o Luan. Dali a pouco, eu já falei, vai entrar a Carol daqui a pouco, da sala de confissão. E estava assim de gente. Que gostoso. Contava tantos pecados. Ela achava que tinha falta ainda, que não estava preparada. Isso aí foi no sábado de manhã. No domingo de manhã, o Padre Toninho celebrou lá na Santa Terezinha e falou assim, eles estavam na fila de comunhão. Olha, estavam na fila de comunhão. Ele estava sentindo também, mas eu estava lá, eles estavam na fila de comunhão. Chegou a tarde, onde que eles estavam louvando e agradecendo, e à noite, no Ilumini, louvando, até que tem um vídeo deles cantando, à noite, no domingo, não sei depois, talvez depois foram tomar um lanchinho, né? Certo? Um domingo à noite, foram sair, ficar com a família, depois coloca as mãos lá no braço do pai. Olha, que coisa gostosa. Não é só ontem, só sábado, mas cada semana. Olha, tá a gente já falando para nós aqui, para mim, para o Padre Luciano, quando que o senhor pode me atender? Jovem, já está acontecendo os milagres. Quando que o senhor pode atender? Que eu queria conversar com o senhor. Está já acontecendo isso aí, Keller e Dilson. Graças a vocês. Olhando vocês, povo de Deus, olhando. Essa Carol Luan não falava, eu só gosto disso ou daquilo, mas eles gostavam de tudo da comunidade. Tudo que tem o bem. Estava aqui, estava na alegria, estava ali nos Vicentinos, fazendo a caridade, fazendo o amor. Eles tinham a escola de todos. Não é só isso que eu quero, só essa direção, não. Eu quero ser amor para as pessoas. Eu quero ser caridade. Por isso que nós estamos morando numa paróquia chamada Santo Antônio de Cambé. Padre Pedro. Lembra do Corpus Christi? Hein? O que vocês levaram? O que ela levou na festa de Corpus Christi? Tem um filme aí. Ela foi levando a Bíblia na hora da entrada do Evangelho. Os pais junto, o filho e a filha. E ela entrando ali. Desde Corpus Christi. Ela já estava falando, eu quero estar à frente com essa palavra erguida e anunciando as nações. Viu, Padre? O Padre Pedro, o senhor contou aqui 2 coisas extraordinárias. A primeira, já tem levado pessoas à igreja, o que aconteceu com a Carol, isto é, pessoas estão buscando mais a confissão a partir de conhecer a vida dela? Tudo isso aí, meu filho. Tem gente aqui da cidade, se você visse quantos jovens, porque eu mandei erguer a mão, a juventude, será que é por causa de medo? Será que estão preparados? Lá na hora, aquela amiga que estudava junto com ela, não é mesmo? Uma amiguinha que estava na escola, estava ela, a Carol e o Luan na frente. E ela estava falando, Padre Pedro, não estou aguentando, aqui dia do velório. Quando que eu posso conversar com o senhor? Quase que eu estava junto. Ela estava jogando, saí 2 minutos antes, fui embora, depois voltei. Quando cheguei, já estava ali no chão. Ô padre, eu vou lhe pedir um favorzinho, assim como também ao Dilson, a Keller. Vocês me aguardam 3 minutinhos depois do intervalo. Eu quero lhe fazer uma outra pergunta. O senhor pode me dizer, a partir da confissão que o senhor atendeu, do Luan e da Carol, eles morreram em estado de graça? Vou deixar para o senhor responder logo depois do nosso intervalo, tá bem? Gente, 3 minutinhos e voltamos já. Vou fazer agora um pedido e uma pergunta também aos pais da Caroline. A Mônica Rossi Ferreira, que está conosco no YouTube, ela diz assim, continuem postando sempre a vida da Carol,
será muito importante para muitos jovens. Diz aqui, deixem a página do Instagram da Carol aberta, seria um exemplo para os jovens para lerem sobre o que ela postava de bom sempre. Vocês nem pensaram nisso ainda, não é, Keller? Não, a gente não chegou a refletir sobre isso, mas é muito importante escutar, né, essa ideia, essa sugestão. Ela tinha 2, né? Ela tinha o VR Doces também, que ela ensinava a fazer os docinhos de confeitaria, que ela tinha as encomendas dela, e ensinava algumas coisas lá. São 2, o Particular Dad e o VR Doces. Puxa vida, outra coisa que vocês não tinham falado, ela já era empreendedora, então. Isso, ela começou a vida profissional como menor aprendiz na empresa Sandoz, que é uma indústria de medicamentos que tem aqui em Cambé, e ao encerrar o contrato, né, passou algum tempo, atualmente fazia um mês ela tinha sido contratada numa loja de artigos religiosos, chamada Mundo da Fé, aqui também da cidade de Cambé. E além disso, paralelamente, ela fazia os docinhos gourmet, ela buscava cursos, ela tinha um sonho, Ronaldo. O sonho dela era se formar, assim, nesses cursos de gastronomia para fazer doces em casas, porque ela dizia que ela queria ter muitos filhos, que ela pensava em 6, 7 filhos, pelo menos. Com Luan, né? E com o Luan também, o Luan pensava da mesma forma. E ela dizia que ela ia trabalhar em casa fazendo esses docinhos para ela manter a família dela e poder dar homeschooling para os filhos, que ela não queria assim que os filhos, ela queria ela ensinar os filhos dela, era o sonho dela. Puxa vida. Padre Pedro, vou voltar com o senhor aqui agora. Padre Pedro, vamos dizer para o nosso povo de Deus o que é estado de graça? Isso eu só me diria. O senhor confia que esses 2 jovens morreram em estado de graça? Ô, Ronaldo, se eu falasse o que eles falaram comigo, eu ia cometer pecado. Não Porque pode. não pode falar o segredo da confissão, não é mesmo? É verdade. Mas eu sei que eles saíam de lá e já em estado de graça. Uhum. Não teve um momento que eles foram, na minha presença, buscar a reconciliação. Porque é o sacramento que muita gente tem medo e não paga nada. Só o perdão. Sim. Não paga nada. Todo o seu sacramento, Ronaldo, você gasta. Mas o sacramento da reconciliação é você reconhecer, não é mesmo, Dilson? Vocês também. Vocês ensinaram isso aí. A primeira graça já encontrada através da Carol foi esse menino chamado Luan. Tenha certeza. Vocês conheceram quem que era o Luan. Ele não iria buscar nunca confissão. O jeitinho que ele é, dá uma olhadinha no rosto dele. Talvez ele não ia nunca buscar a confissão se não tivesse encontrado quem? A Carol. A Carol levou. Eu vou levar aquele que eu amo. Aquele que eu quero estar junto em santidade. Ele precisa também. E não foi obrigado, não. Foi levado pelo Espírito, pela docilidade dessa mulher, dessa jovem chamado Carol. Padre Pedro, eu ainda aqui com o Instagram do setor juvenil da Arquidiocese de Londrina, tem aqui o escrito ainda do padre Disseu Reis, que diz assim: o setor juvenil avalia com discernimento a solicitação para um processo diocesano de reconhecimento da santidade desses 2 jovens, estudantes, namorados e fiéis. Nesse momento, o mais importante é a oração. Não é nada demais isto que acontece. O que é demais é a graça da santidade não ser compreendida no mundo de hoje. Mas isso aqui deveria ocorrer na maioria dos nossos jovens, dos nossos casados, dos filhos da igreja, não é, padre? Todos deveriam ter essa beleza de vida para a igreja ter até dificuldade de como levá-los todos à honra dos altares, não é? Isso mesmo, Ronaldo. Nós estamos chegando do final do mês, né? Uhum. O que a Canção Nova quer alcançar agora? O que o Padre Jonas fala? Dai-me almas. Só alma me dai-me santidade. Ele cantava isso aí. Esse homem que está aí do teu lado, que estou vendo, com esse sorriso, o que ele desejava? Santos. Ou santos, ou nada. Ou nada. Você tem isso aí? Você proclama isso aí. É isso que nós proclamamos.
Ou santo ou nada, Carol, ou santa ou nada. É isso aí. Por isso que ela estava atenta em tudo. Estava atenta. Estou aí, olha, ao lado da relíquia de Santo Antônio, e tem Nossa Senhora das Graças lá atrás. Ela é agraciada. Ela queria viver a pureza, aquele evangelho que nós cantamos, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E ainda aqui ele falou, se você der um copo d'água a alguém, alimentar alguém, vocês estarão no reino do céu. Ela procurou também fazer isso aí, Ronaldo. Ela procurou levar alimento aos necessitados, a oração, mas também a caridade. O que fica é a caridade. O que você deu ao meu irmão? Ela procurou viver a graça, buscar estar em graça todos os dias. Porque, Ronaldo, vim uma vez por semana. Será que vinha contar os pecados para mim? Claro, a confissão não é você ser banal. A confissão está banal. Por que confessar de 15 em 15 dias? Por que confessar de semana em semana? Será que tem tanto pecado? Não é isso aí, não. A gente quer estar em paz, viu, filho? Quem que não tem pecado cada dia? Sim. Quantos? E ela queria estar nessa graça. E essa graça que você falou, que tem muita gente aí pedindo. Sim. Mas quem vai falar isso aí é cada um que desde agora já está dizendo: Padre Pedro, Padre Luciano, Padre Toninho, eu quero me confessar. O senhor tem tempo? Ai, meu Deus, tem gente falando, não tem tempo agora. E quanto mais nós espalharmos a vida da Carol e do Luan, isso vai contribuir para que outros jovens procurem a confissão na igreja toda. E aí que está a grande beleza. Deixa eu fazer aqui agora uma última pergunta. Antes dessa última pergunta, eu quero trazer aqui também, e a gente agradece muito, a mensagem do arcebispo de vocês aí de Londrina. Ele estava aqui em Brasília nas reuniões do CONCEP, essa semana, uma semana aqui importante da CNBB, estavam escolhendo novos assessores das comissões, e o arcebispo de Londrina estava aqui, não estava aí no dia desta tragédia, e nem também no dia seguinte, e aí ele gravou para nós uma mensagem hoje aqui, aliás, para vocês, os pais da Carol. Vamos ouvir Dom Jeremias Steinmetz. Olá, aqui é Dom Jeremias, eu sou arcebispo de Londrina e gostaria também de deixar a minha mensagem para este momento tão difícil, nesse momento de entrevista, inclusive, em que vocês estão se comunicando praticamente com todo o Brasil. Queria dizer que o Brasil todo, de fato, continua rezando por essa situação tão difícil que vocês estão enfrentando. Uma das coisas que a gente também tem que dizer é que tudo aquilo que foi publicado com relação a Caroline e Luan mostrou, pessoas saudáveis nos seus relacionamentos e também na sua relação com Deus e com a igreja, na sua relação com a religião, sobretudo. Consola muito e conforta muito que esses dois jovens estivessem participando, por exemplo, da renovação carismática católica, participavam diretamente de uma comunidade, estavam participando juntos de uma mesma comunidade, e consola também, sobretudo, que não sei dizer se os dois, mas que inclusive eram muito frequentes no sacramento da confissão, e jovens que estavam procurando viver a sua fé e procuravam viver santamente. Por isso, como diz o Papa Francisco, são desses santos, que o mundo precisa e que a juventude de hoje precisa como exemplo, como modelo. Portanto, gostaria de dizer ainda que gostaria de encontrá-los qualquer hora para podermos conversar, podermos trocar ideias e levar também o meu conforto como Igreja de Londrina, visto que não pude fazê-lo especialmente no dia do enterro, alguma coisa assim, e nem pude estar presente no velório porque estava
justamente em compromisso em Brasília. Portanto, meu abraço, minha bênção, e quero agradecer a todos aqueles que de uma forma ou de outra se fazem presentes na vida de vocês neste momento tão triste. Aceitem as minhas condolências e as minhas humildes orações. Gilson e Keller, vocês têm recebido manifestações do Brasil inteiro, né? Podem relatar alguma coisa que se destacou para vocês também? Sim, eu tenho acompanhado, né, acho que de ontem para hoje que eu fui mais ativo, né, na rede social, e realmente as pessoas mandaram mensagens, né, sim, do Brasil inteiro, Ceará, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Salvador, em vários lugares, eu tenho lido as mensagens das pessoas e lendo as mensagens foi reconfortante, né, que as pessoas têm lindas mensagens e teve relatos lindos, pessoas falando que realmente estava afastado da igreja, que pela história da Carol, né, sentiu a força para voltar, para rezar, né? A gente tem relatos aí que as pessoas que não ligavam muito se encontrou em um momento rezando rosário, que nem viu o tempo passar. Famílias, né, que têm filhos que pediram a intercessão, já estão pedindo a intercessão da Carol e do Luan, para interceder pela família, para os filhos que não estão indo para a igreja, filhos que né, que estão perdidos, filhos que estão, né, e eles de alguma forma estão contando para mim, né, os relatos que já estão pedindo a intercessão da Carol, né, da Carol e do Luan. Então, e alguns, né, um rapaz da comunidade Shalom, né, ele mesmo falou que estava muito desligado, tal, e realmente ele se comoveu, se viu com uma força grande para continuar. Logo no momento ele começou a rezar e ele está com essa força grande em relação a Carol e o Luan, a história, a vida dela, como ela morreu, né? Inclusive o padre contando aí, né, em relação a Carol, né, e ela tinha alguns argumentos, né, para confessar comigo quando eu tinha que trabalhar, às vezes, esse dia a última vez que ela confessou, ela já trabalhava ali do lado, né, estava um mês ali, mas ela tinha algum argumento para levar para confessar, tipo, o pai, me leva para confessar, pai. Eu falei, não tem tempo, tal, você já foi esses dias, pai, você morreu hoje. Então ela tinha um argumento muito forte, com os vicentinos também. Pai, me leva para levar os alimentos, né? Eu falei, não, filha, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer outras coisas. Pai, eu tenho que levar o alimento para meus pobres, né? Então é um argumento muito forte que me tocava o meu coração e eu acabava me rendendo ao argumento dela, né? E realmente essa era a Carol. Ô, gente, eu quero aqui agradecer enormemente essa generosidade de vocês em nos atenderem. A gente já chega aqui ao final, tempo esgotado. E se tem algo que eu posso dizer a vocês, Gilson e Keller, a dor de vocês é enorme e não passará tão rápido, mas se tem uma coisa que pode aliviar um pouco, é saber que a vida da Carol agora vai alimentar a vida da igreja. A vida dela, de fé, vai alimentar a vida da igreja. Este é um consolo que o próprio Senhor, Jesus Cristo, dará como recompensa a vocês e ao mesmo tempo um alívio e um conforto para vocês. Obrigado por nos atenderem. Fiquei muito agradecido também por ter essa disponibilidade de vocês. Tenho certeza que Deus pedirá muito a vocês ainda a partir de tudo isso que aconteceu, mas muito de coisas boas, não é? Obrigado por nos atender e vou pedir ao Padre Pedro que encerre a nossa conversa deixando a bênção de Deus. Padre Pedro, por favor, o senhor pode nos deixar? Agora está o Padre Luciano. Padre Luciano, então por favor, Padre, desculpe também não poder mais nem dar mais tanto tempo, mas vou lhe pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de todos os anjos e santos, Santo Antônio, Santa Teresinha, do Menino Jesus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Amém. Que coisa maravilhosa. Gilson e Keller, alguma última coisa que vocês queriam falar? Uma breve mensagem que eu quero deixar é um pequeno escrito da Caroline num caderninho dela que eu achei aqui aleatório, ela relatando sobre um encontro de servos que ela havia feito e uma reflexão dela. Ela diz assim: não vamos direto para o céu sem nenhum sacrifício. Ao servir, temos que dar o sangue, levantar, se erguer para não decair enquanto nós servimos. Então, ela não era uma menina de fazer muita escrita, ela não tinha diários longos, mas esse pequeno escrito me marcou muito e eu gostaria de deixar como uma mensagem final para todos os jovens, todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Amém. Um beijo carinhoso aos demais filhos de vocês, os outros dois. Muito obrigado. A vocês particularmente aquele abraço. Obrigado aos padres que participaram conosco também. Fiquem com Deus e depois a gente se encontra, se Deus quiser, aí em Londrina. Minha esposa é de Londrina, a gente logo vai poder se encontrar aí. Muito obrigado mais uma vez. Agora, gente, eu peço perdão a toda a rede Canção Nova de Rádio. 18 em ponto, a gente atrasou aqui os 3 minutos finais. Muito obrigado também a todos vocês pela compreensão. Terminamos. Não esqueça, chegando em casa agora, dê um beijo, um abraço nas pessoas que você ia encontrar. Diga a elas que você as ama. Este é um momento de céu que não podemos perder. A bênção, Mãe de Deus,